essa coisa que estava ali, como é que é? Lactose. Aí a gente acredita em tudo, assim, vai. E é engraçado, né? Porque não quer dizer que isso não significa alguma coisa. Mas você sempre tem aquela cena depois, em algum momento, né? Então, tudo que faz mal. Aí aparece aquela velhinha com 120 anos, o repórter pergunta, mas o que a senhora faz que chega a 120 anos? Ela fala, só como gordura de porco, fumo e tomo cachaça todo dia. Aí vai contra. Então, quer dizer, como é que você lida com essa coisa, né, de que a estatística é só uma indicação, né? Na verdade, você tem que interpretar as coisas. Eu acho que, a educação tem que ser para descondicionar dessas coisas. Pelo menos eu acho muito para... E aí a estatística é legal, né? Porque se a gente pensar, ou a coisa de como é que o conhecimento é construído, eu estou ficando, uma vez há algum tempo atrás, vendo pessoas que eram mais velhas que eu, inclusive quem foi meu orientador, e depois que apresentou e ficou velho, mexia com grego, né? Os professores de grego, um outro também, o Ronaldo Filho. Aí, quando eles vieram na minha banca de professor titular, a conversa dos dois, um estava fazendo, sei lá, o que indiano e o outro estava fazendo Tai Chi Chuan. Então eu falei, bom, quem mexe com grego sempre acaba no Oriente. E eu agora estou no Oriente. Agora estou mexendo com a literatura da Babilônia. Aprender outra língua, não sei o que. Bom, a gente sabe genericamente, né, isso aparece em tudo, que a astronomia, a ciência começou na Babilônia. Pelo menos a informação que a gente tem nos textos. E aí é interessante essa coisa de como é que é formulado um conhecimento científico, né? Porque quando isso começou a ser feito na Babilônia, era para fazer prognósticos, adivinhação. São os tratados de adivinhação que tem o método para a gente. E isso tudo foi empírico. Então, tratado que diz assim, se um homem tiver o peito do pelo com o cabelo virado para cima, vai cair em escravidão. Eles observaram isso e anotaram. Se o rei fizer guerra, não sei o quê, se tiver uma seca e o rei fizer guerra, ele vai perder a guerra. Quer dizer, estão construindo um conhecimento empírico, tá? Que é baseado em observação, e fazendo o que a ciência faz, que é generalizar. É isso que eu estou falando da estatística. A gente pega uma coisa e generaliza para dar uma leitura qualquer do mundo. Agora, é interessante isso, porque um desses... E aí, eles construíram a linguagem científica, né? Se tal coisa, então tal coisa. É basicamente isso que a gente faz quando a gente está formulando pensamento científico. O que chama tecnicamente, né, uma prótese, se tarará, e uma apótese. Então, tal coisa. Que é o que a gente aprende aí, matemática, geometria, né? Se não sei o que, então papapá. Bom, aí tem um desses tratados que é muito interessante, porque ele é assim. Eu vou inventar porque eu não lembro de cor o que ele está relacionando. Mas é assim, se uma mulher tiver gêmeos, então vai ter uma enchente. Se uma mulher tiver trigêmeos, então vai ter uma seca. Se uma mulher tiver 4 gêmeos, então o rei vai perder a guerra. Se uma mulher tiver quíntuplos, então vai acontecer tal coisa. Agora, ele chega até 10 décuplos. Eu vou pensar assim, até quíntuplos, suponhamos que alguém observou alguma vez e anotou que não vai ser, não sabia que está sendo acumulado. Agora, dificilmente... Nasceram 10. 10 gêmeos, eu imagino que é bem impossível. Agora, o legal é quando ele faz isso. Porque na hora que ele saiu da experiência observável e ele foi extrapolando, ele virou cientista. E aí ele dominou o método de como o mundo funciona e ele não precisa ficar preso mais no fenômeno. Então, eu acho que eu estou voltando ali no assombro, né? Na hora que eu estou falando, não precisa ficar preso no fenômeno, é para a gente ver para a gente parar de ser ingênuo, né? Uma exposição dessa, eu acho que uma finalidade que ela tem é isso, né? E o que está ali está trabalhando muito com o olhar, né?
A gente não tem, inclusive, essa ingenuidade de pensar que o que a gente está vendo é só aquilo naquele plano, que você não tem forma diferente de ver as coisas, etc, etc. Aí vem uma coisa que sempre é importante nessas... E nisso, né, quando a gente fala de conhecimento, a gente fez uma divisão muito grande, né, de pensando que a ciência é uma coisa e tem um monte de coisas, inclusive a arte, ou seja, o que for. A cultura, né, como se essas coisas não estivessem relacionadas. A polêmica que tem lá, né, no Fórum de Cultura, né, se cultura científica entra ou não entra, né, o que você está chamando de cultura. Aí vira até o contrário também, né, dizendo, não, aqui é arte, vocês vão para lá, que... Porque a arte está fazendo isso também, a literatura está fazendo isso também, a gente conseguir enxergar uma coisa diferente, né? Ali tem aquele, a gente vai fazendo aquele bicho ali recortado, aquilo é muito legal, inclusive com as palavras, né? Como é que o nome dele vai ficar, gostei muito daquilo. Do animalário. E aí um autor grego com que eu trabalhei, que é o Luciano de Samosata, ele do século II depois de Cristo, ele era sírio, mas ele estava no Império Romano e ele teve educação grega. Então ele escrevia em grego, ele era romano e nasceu na Síria. A língua materna dele, inclusive, devia ser aramaico. E ele escreve umas coisas assim mirabolantes. Tem gente que fala que ele é o iniciador da ficção científica, de aquelas histórias surrealistas, etc, etc. Aí uma das histórias que ele tem é uma viagem mirabolante que ele escreve em primeira pessoa, inclusive ele chama Luciano, é o nome dele mesmo. Ele está jogando justamente com esses limites, né, de você pensar, porque alguém está contando uma coisa, então ele é fidedigno, está contando o que aconteceu com ele, então ele está brincando com isso. Aí eles saem lá numa viagem pelo oceano, vão além do que era conhecido, passam no Estreito de Gibraltar, né, saem do Mediterrâneo e vão pelo oceano afora. Vão pelo caminho encontrando coisas diferentes e num determinado momento eles vão para a Lua. O navio começa a voar, aí eles chegam na Lua, a Lua é uma outra terra e de lá você vê a Terra aqui. São experiências da imaginação muito legais, né? Porque nunca ninguém, a não ser quando eu era menino, que pela primeira vez alguém viu a Terra de fora, a gente nunca tinha visto, né? A humanidade nunca tinha visto. Sim, O primeiro... Foi quando o Gagarin, né, fez a primeira volta na Terra, que ele falou a Terra é azul, né? Foi a primeira vez que a gente viu a Terra assim. Mas antes disso já estava imaginado como é que seria. Então tem várias histórias assim, alguém que sai, né, e vê a Terra. Bom, aí vai parar lá na Lua, tem a guerra dos habitantes do Sol com os habitantes da Lua, etc, etc. E num determinado momento ele começa a escrever os habitantes da Lua. Com várias coisas diferentes. Então, por exemplo, os habitantes da Lua são completamente carecas, diferente dos habitantes do cometa. E o cometa tem cauda, em grego a cauda que a gente chama de cauda se chamava cabeleira, tá? Come quer dizer cabeleira, em contrário dos que moravam no cometa, que eram todos cabeludos. Claro que ele está jogando com a Lua ser careca, aparecer para a gente assim e tal. Na Lua não tem mulher, então até 20 anos os habitantes da Lua fazem de mulher, depois eles fazem de marido. Eles têm relações sexuais na barriga da perna, aí a barriga da perna, que chama barriga da perna já em grego, por isso que ele está fazendo isso. É aqui que nasce o feto, tá? Aí quando ele nasce morto, aí você põe no ar, aí ele vive de novo, tá? Inclusive porque eles não morrem, eles viram fumaça e vão embora. É muito engraçado que ele resolve o problema para o lixo, para excremento, não tem nada, a Lua é toda limpinha, tá? Porque não tem resíduo de coisa nenhuma.
Bom, aí uma das coisas que ele fala e que eu gosto muito é que os habitantes da Lua têm os olhos desenroscáveis. Então, quando você não quer ver, você tira o olho, guarda no bolso, na hora que você vê, você põe o olho de novo. E nesse negócio de tirar e pôr, tem gente que perde os olhos, e aí quando ele quer ver, ele tem que pedir o olho emprestado do outro. Eu acho que essa coisa, pedir o olho emprestado do outro, é o conhecimento, a gente fala para isso. Eu falo com os alunos, literatura é isso, eu estou vendo o mundo com o olho emprestado do outro. Então, se a gente consegue deslocar o olhar das pessoas, seja lá por que meio for, a ciência faz isso, né? Quer dizer, eu estou vendo uma coisa, mas eu estou sabendo que aquilo está funcionando de um jeito... Eu estou vendo o mundo assim, né? O menino aprende isso logo, né? Mas ele aprende que o mundo é redondo. Quer dizer, eu acho que isso que é cultura, que é para a gente não ficar... E isso interfere em tudo, né? Porque na medida que você desenvolve essa capacidade, você para de ser duro, achar que é só o que você acha do mundo que vale, isso tem impacto educativo, né? Educação é para isso, né? Você pensar que ter vários olhares, isso é riqueza e não problema. Né? E tentar ver isso também assim, como é que eu vou... experiência, né, que você faz assistindo filme, no teatro, na escola, esse tipo de coisa que permite você estar nessa posição diferenciada. Agora, eu preciso para isso, né, descondicionar uma atitude ingênua, que em princípio, né, digamos que ela tenderia a prevalecer, de pensar que a minha perspectiva é a única perspectiva. Agora, eu gosto dessas coisas que estão pensadas aí na exposição, nessa perspectiva. E pensando, inclusive, né, aqui vem muito menino de escola, né, que eles têm, provavelmente uma parte deles tem pouca oportunidade de fazer esse exercício, até pelo pouco acesso que teriam, por exemplo, a essas coisas que eu falei, né, de cinema, de não sei o quê, de teatro, papapá. E nesse conjunto, né, essa coisa da ficção, ela é importante porque ela vai permitindo isso, né? Eu montar aqui o meu monstro ali, o meu bicho, essas coisas, isso é muito interessante. E o jogo que isso representa, né? E o tanto que isso descondiciona, sendo que é uma coisa que eu diria até que é isso que cria a cultura humana, né? Na hora que você consegue sair do que é colado, e a linguagem humana começa a fazer a linguagem descolada da realidade, é aí que está vindo esse processo do ser humano virar um ser humano. É meio assim, né? É uma coisa muito incômoda, né? Tem uma historinha que eu dou lá para os alunos que estão lá fazendo linguística comparada, é uma história muito legal. De como pode ter sido a criação da linguagem. Tem lá a comunidade dos homens macacos. Então, os homens macacos não são ainda humanos. É claro que os animais têm formas de comunicação, então tá bom. Quando está feliz, fica lá ronronando, quando está bravo, faz grita quando está com perigo, papapá. Aí tem lá uma personagem. Na história, isso é uma história de um linguista alemão. Em alemão ele chamava Hans, em inglês chamava Charlie. Eu traduzia, eu falei, bom, o português vai chamar Chico, que é o nome comum. Aí tem o Chico, que é um homem macaco, não deu o salto ainda, né?
magrelo, fraco. E aí na hora da comida vão os grandalhões, comem primeiro e ele fica lá só com o resto. Aí um dia na hora que está na hora da comida, ele vê assim no mato 2 olhos, ele acha que é um tigre, aí ele dá o grito, que é o grito para mostrar que tem perigo, some todo mundo, e depois quando ele olha melhor é só um porco que estava lá no mato. E aí quando ele olha, a comida sobrou toda para ele, porque todo mundo saiu correndo. Aí ele descobriu uma coisa, ele está virando humano. Aí, depois, outro dia que estão lá os grandalhões, ele fez, sai todo mundo, opa, a comida sobrou toda para ele. Isso é a criação da linguagem, tá? Quer dizer, eu tenho uma coisa que é sintoma. Isso exatamente corresponde a isso. Na hora que eu começo a complicar, o Chico, na verdade, aprendeu foi a mentir, tá? Que aí é assim, isso que era isso, agora vai ser isso. Isso que era perigo, agora significa deixa a comida para mim. Tá? Aí começa essa confusão que um significante, né, uma palavra, pode ter vários significados, ou o contrário, né? Um significado pode ter várias palavras, que gera esse mundo complicado em que a humanidade vive. Agora, o interessante é isso, né? E isso é um pouco... É claro que isso é para pensar como é que a linguagem básica é isso, né? Você descolar o significante do significado. Agora, a capacidade aí de mentir é o dado de sofisticação que está aparecendo, que vai começar a separar, então, o que é humano do que era anterior. Isso significa a capacidade de imaginar, a capacidade de ficção, a capacidade... Quer dizer, e é interessante como uma criança aprende isso cedo, né? A partir de coisas simples que depois ele vai aprendendo a fazer os deslocamentos. Quer dizer, isso é uma coisa que está na conformação da cabeça da gente, né? Como é que as coisas vão sendo articuladas. E como que isso é importante, né? Isso dava uma bela parte da exposição, né? Se a gente conseguisse botar tanto a coisa dos olhos lá na história, é muito legal, né? Quanto a essa coisa da linguagem, o problema é como é que você Aquilo ali que você vai mudando o nome do bicho também, eu achei ótimo. Aquilo é ótimo. A definição embaixo, e você vai mudando, né? Aquilo é muito legal. E isso é importante, né? Escola não trabalha, ainda mais a universidade, né? A universidade é que fala assim, não pode fazer isso. Vamos ser sérios aqui. Mas é uma coisa que... eu já tenho neto, né? Eu já estou da idade de ter neto. Então, meu neto, assim, entre 2 e 3 anos, a idade de gostar de história de lobo mau. Aí fica lá assim, aí ele falou assim, não sei o que é do lobo mau. Eu falo assim, que medo. Ele falou assim, não, vovô, é de mentirinha. Quer dizer, ele já sabe lidar com essa coisa de como é que... Inclusive isso que o menino usa muito, né? Mentirinha, né? Depois a gente é muito colado também, assim, né? Vocês têm que ser sempre verdadeiros, né? Como se não existisse essa outra coisa toda em volta da gente. E que nós podemos pensar até que é inútil, mas ela é necessária para a natureza humana, né? Que é a cultura que está em volta dele. Aliás, a cultura é inútil, né? Se a gente for pensar só no útil, é só alimentar e procriar, né? Agora, quando a gente criar culinária, aí é o reino da inutilidade, que delícia, né? E com relação à procriação, quando a gente cria o amor, que esse trem tão complicado, é o reino da inutilidade também, porque não precisava de nada disso. É isso que define a natureza humana, né? Se não tiver essa possibilidade de sair E a gente... aí que vem essa coisa, inclusive, da televisão, né?
a gente, ao mesmo tempo que tem aquela parte de divertimento, tem essa coisa assim como se só o que é útil que é importante, né? E a gente é cobrado o tempo todo disso, né? Que a gente está fazendo coisa inútil, está perdendo tempo, está não sei o quê, como se a vida se reduzisse a essas coisas básicas que ocupam um tempo enorme, lógico, né? Produzir alimento é a sina da humanidade aí de como vai fazer. E criar filho também é uma coisa que leva um tempo enorme, claro. Não estou dizendo que essas coisas, isso aí é a sobrevivência da humanidade, mas isso não extingue a humanidade dos outros seres vivos, né? Quer dizer, tem uma outra coisa aí que é... E eu estou falando isso na contraposição com os animais, mas eu acho que a gente olha os animais também de uma forma equivocada, como se eles também não tivessem alguma participação nessas coisas que eu estou falando. Né? Eu acho que um animal sabe fingir também, sabe? Tem as coisas a gente que não entende muito bem o que ele está fazendo ainda. Às vezes né, fingir que está os dentes e tal, é só uma ameaça que não é real, né? Ô Jacinto, agora, isso que você falou da universidade ser sério, a gente também na exposição quer que seja lúdica, mas quer dar um ar de seriedade, né? Assuntos importantes e tal. Você acha que temas feito esse, ou da inutilidade, ou da brincadeira, ou da ironia, poderiam ser incluídos numa exposição sobre conhecimento? Porque pelo que você falou, esse é um diferencial do conhecimento humano. Eu acho que sim, se achasse um jeito de fazer isso. É isso que eu falei naquela época, né? Que a gente pegou o tema memória. Tem que saber o jeito como faz, né? Se a gente consegue brincar com a estatística, né? Cai na cabeça da gente assim. Porque eu acho que hoje em dia a verdade pra gente é estatística. Na hora que a gente fala assim, tantos por cento, não sei o quê, todo mundo cala a boca e fala, ó. O caso da cegonha lá, né? É legal. Que eles tentaram correlacionar o número. Como é que é? Número de cegonhas com o número de nascimento na maternidade. Eu não lembro exatamente, não, mas foi assim, só para mostrar como que funciona esses estudos de ciência, de associação, então chega assim umas coisas absurdas, ou seja, aí no final a conclusão é o neném nasce da cegonha. Né? Chega a essa como um estudo leva a crer os dados, então tem um punhado de... E tem uma coisa, né? Porque na hora que você vai fazer um levantamento qualquer, você tem que escolher uma coisa significativa, né? Se qualquer critério servir, a conclusão é que água dá câncer, porque 100% das pessoas que têm câncer bebiam água. Isso é a brincadeira que tinha desde sempre, né? Agora, eu acho que tem um abuso, tem coisas assim que eu acho... Tem uma brincadeira do filme do Woody Allen, né? Porque antes café fazia mal pro coração. Aí, num determinado momento dos anos 90, o café começou a chegar à conclusão que fazia bem pro coração. Tem uma cena que alguém morreu, será seu sogro, no filme, e aí uma conversa do diálogo assim. Mas eu fico impressionado com certas coisas. Um dia aparece a estatística feita em Londres, num jornal qualquer, o jornal todo dia traz isso, né? Que alguém fez, sobre o que é que os homens conversam no pub. E o espanto foi que não conversavam sobre mulher e futebol. O primeiro assunto era a família, depois o segundo assunto os filhos, mulher e futebol estava lá no final. Agora, essas coisas são engraçadas, né? Porque isso ocupa espaço simplesmente porque eu tenho um levantamento que eu falo assim, tantos por cento fazem isso. Agora, é claro, e só para falar mais de uma coisa, tá? E como é que uma coisa liga para outra. Por quê? E eu não estou desclassificando a estatística, não. Eu estou problematizando usar como uma coisa absoluta. Porque os processos de decisão democráticos são baseados nisso. Eu faço a eleição, quem teve mais levou. Agora seria pensar o passo seguinte, né? Isso é uma grande convenção social. Tá?
nem porque alguém ganha significa que é o melhor, ou que é o que fala a verdade, ou seja lá o que for, que as pessoas podem pensar. É simplesmente uma convenção. Na medida, e você sabe que esses próximos, bom, até onde a gente volta é na Grécia, não quer dizer que não tenha coisas antes também. Mas a principal coisa aí é não ter um rei que diz que a coisa é assim ou assado, e aí ele está falando em nome de um Deus qualquer. Então, onde tem isso, a palavra dele, que é a palavra verdadeira, na hora que você tira o rei, você tem que chegar a uma convenção. A convenção foi o voto, tá? Desde a antiguidade. E convencionar que o critério é o voto é confessar que a gente não tem critério. Eu não sei o que é o verdadeiro. Então, a única forma que a gente tem de resolver é pela maioria. Isso interfere em coisas que são muito complicadas em princípio, se a gente pensar. Porque essa mesma lógica é a lógica do tribunal. Você sorteia lá tantos jurados que não sabem nada do que aconteceu. Se ele viu, ele não pode ser jurado. Né? Então tem que ser gente estranha. Vão lá, alguém fala a favor, o outro fala contra o réu, e depois eles resolvem no voto. Eles podem resolver se a pessoa vai ser condenada à morte ou se ela vai ser absolvida. Agora, resolvendo o voto significa assim, bom, eu não sei a verdade do que aconteceu. Você tem tudo na prova, até se eu filmar, aquilo pode ser prova. Mas nós continuamos com essa coisa de que... eu estou dizendo isso porque a base da estatística é isso. Eu estou pegando o critério da maioria e dizendo assim, eu não sei o que é isso aqui. Em vez de ser essa coisa que impõe para a gente que isso é o verdadeiro, seria e eu acho isso muito razoável. Se a gente pensar assim, seria a gente confessar que a gente não sabe o que é o verdadeiro. Aliás, quando a gente mexe com conhecimento e ciência, é mais para a gente dizer que a gente não sabe o que é o verdadeiro e que a gente tem que lidar com esse problema. Um problema que é incômodo, etc., né? E com essa flutuação, né? A nossa bela Câmara dos Deputados, né? Um dia eu aprovo uma coisa, no outro dia revirou tudo. Porque revirou a maioria, né? Seja lá por que razão for. Mas essa... Agora, eu acho que é legal a gente aprender a viver nesse mundo assim, instável, nada está fixo. A gente tem que ficar o dia todo pensando o que são as coisas, duvidar das coisas. Aí vem de novo, eu acho que a educação é ensinar a fazer isso. Quebrar essa ingenuidade de que eu possa ter uma coisa assim que está me amparando, que está me dizendo que uma coisa verdadeira. E é interessante isso, né? Porque isso acontece em situações que são assim, que a gente não esperaria. Né? Então, uma coisa que parece muito contrário disso é religião. Né? Agora, o que é que significa quando as religiões fazem assim, grandes reuniões? Vou pensar o cristianismo. Eu vou pensar no começo. Aí você faz assim um concílio. O concílio você chamou todos os líderes, né, que eram os bispos, então, aí vamos saber assim, briga só no começo, né? A natureza humana de Jesus era só uma aparência, porque ele é Deus, ou ele era ao mesmo tempo Deus e humano? Como é que eles resolveram isso? Votando. Ganhou a opinião da maioria naqueles momentos. Tá? Tem umas coisas muito interessantes na hora que as pessoas... Você sabe, eu não sei se você sabe, né? Quando a gente mexe com o texto antigo medieval, a gente tem vários manuscritos, nenhum é exatamente igual ao outro. Então, quem vai fazer a edição crítica, compara e ele põe lá o que ele acha que é o mais razoável. Tá? Aí ele põe, no pé de página, se a edição for crítica, ele põe lá o que ele não usou, né, que a gente chama variante, as variantes que ele não usou, mas ele fez o texto a partir do critério dele que é mais usuário. Isso com relação, por exemplo, vou dar outro exemplo incômodo de novo, ao Novo Testamento, é uma coisa simplesmente maluca. Tá?
não tem como resolver. Não, nada assim que seja, que vai acabar com a coisa, não é nada disso não, mas para eu saber qual que é aquele texto e para as pessoas, e para uma pessoa que quer ir lá, pensando assim, está olhando o original, não existe original. O texto está sendo feito, porque tem uma quantidade de manuscrito muito grande, uns 5.000, é do que a gente mais tem. Um deles está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, do século XII, um manuscrito grego, o Evangelho em grego mesmo. Então tem certas coisas, né, e tem atualmente existe uma comissão internacional, com agentes dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, que fazem uma edição que é a edição que deve ser, é a edição melhor. Eles são uns 5, acho que são 5 editores, né, que sabe o nome deles lá nessa edição. Aí quando tem um pedaço que pode ser assim, ou pode ser assado, a solução que eles têm é votar. Qual que vai ser a leitura que eles vão colocar lá no texto. E aí, como é votar, às vezes na 26ª edição ganhou isso, na 27ª, mesmo sendo os mesmos, é como a Câmara de Deputados. Aí mudou e apareceu a outra leitura e não essa primeira leitura. Eu acho muito interessante quando eu digo isso para meus alunos que estão lá estudando grego, porque tem uma parte que está estudando grego que quer ler o Evangelho no original. Que original? Eu simplesmente não tenho original. E depois é isso, né? Essa coisa assim, né? Ela está desconsiderando outras coisas que são importantes. Então, vou dar o exemplo principal, tá? Vou continuar falando disso. Os manuscritos que são os mais antigos, tem coisas do século III e coisas do século IV. Tá? E esses manuscritos dessa época, tá? Anteriores ao século V, em alguns, inclusive nos mais importantes, não tem aquela história da mulher adúltera, atire a primeira pedra. Tá? Em outros, ela não está no Evangelho de João, está em outro lugar. Em outros, ela está no Evangelho de João, mas está lá no final. Então, se eu for olhar estritamente do ponto de vista de como eu trabalho com o texto, essa história não estava lá antes do século V. Tá? É uma história, provavelmente é isso. Ela foi colocada, ela migrou para papai e depois ela ficou naquele que veio, em que a maioria traz. Agora, aí que vem a pergunta, né? Por que isso não está lá? Eu vou pensar que esse texto não é verdadeiro, não é importante, se durante 2000 anos ele é um dos textos mais conhecidos, é uma das histórias mais conhecidas do cristianismo. Isso gerou uma ética, isso faz parte do lugar comum, né? Quando eu tenho o samba, né? Atira